Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Não, deixa eu ver aqui. Pela quantidade de amém, eu vou ver se tem alguém cochilando aí. A paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Melhorou. É culto jovem, pode dar glória a Deus, aleluia, né? Se você tiver um exemplar da Bíblia, por favor, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25, versículo de número 14. Mateus capítulo de número 25, versículo de número 14. Enquanto você procura, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. Louvar a Deus pela vida do pastor dessa igreja, pastor Maico Balbino, amigo. Diaconisa Cíntia, que fez o convite. Muito obrigado, viu? Obrigado por lembrar de mim. Francisco, todos os demais amigos que estão presentes. Me acompanhando minha muito digna esposa, minha filhinha Manu. Ontem fez 3 anos, né, Manu? Manda um joinha pro pai aí. Acompanhando também alguns amigos, ovelhas. Bem, quem precisa ouvir a palavra de Deus nessa noite, irmão? Que bom que você precisa. A partir do versículo de número 14, porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Não perca essa parte da leitura. Eles receberam de acordo com a capacidade deles. E depois disso, esse senhor se ausentou e foi para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou, abriu um buraco e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Bem? Só até aqui. Pois bem, redobre a sua atenção. Vamos caminhando. Estamos diante de um texto que é conhecido, um texto que fala sobre uma parábola, a parábola 2 talentos. Eu não sei onde está, o pessoal intitula como a parábola dos 10 talentos, mas se contar tem mais de 10. Bem, a questão aqui é a parábola dos talentos. Antes de entrar no veio da mensagem, eu preciso pelo menos fazer uma introdução para preparar sua mente para aquilo que Deus tem a falar ao seu coração nessa noite. E é claro, se você levar a sério o que está acontecendo e o que vai ser pregado aqui, a partir de hoje a sua vida muda. Eu tenho certeza que eu não vou precisar ficar com o controle remoto. Dá glória, dá aleluia. Só se a palavra falar ao seu coração você reage, ok? Amém? Perfeito. Esse evangelho foi escrito por Mateus, e falar de Mateus é falar de alguém com características peculiares. Quando você olha no hall de discípulos de Jesus, você vai perceber que tem algumas pessoas que tinham tudo para dar errado. Mateus é um deles. Isso se dá porque ele trabalhava como publicano. Para quem não sabe, a função de um publicano nas páginas do Novo Testamento era a função de alguém que era rejeitado pelo contexto judaico. Afinal, um publicano era um judeu inteligente, estudado, que havia arrumado um emprego na empresa romana e trabalhava coletando impostos. Durante os anais da história de Israel, preste atenção, a introdução vai ser só para preparar a sua massa cefálica aí, a gente já dá glória a Deus, aleluia. Bem, durante os anais da história de Israel, você vai perceber que a nação de Israel passou por diversos cativeiros. Os mais relevantes você vai ter no Antigo Testamento: o cativeiro egípcio, sírios, assírios,
os caldeus babilônicos, os medos, os persas, no período interbíblico, os gregos tomando o poder do mundo antigo e até chegar ao poder na mão dos romanos. Diferente dos outros impérios, os romanos, eles, quando tomavam uma nação, eles não mudavam o contexto cultural daquela nação. Geralmente eles estabeleciam alfândegas, postos, para coletar dinheiro, imposto e assim manter a economia do império abastecida. Era comum dos romanos contratar pessoas da região que se destacavam na área do conhecimento para trabalharem para o Império Romano. Um judeu que aceitava esse emprego era chamado de um publicano. Entretanto, quando alguém aceitava essa função, este era considerado traidor da sua pátria. Os seus patrícios o olhavam com um olhar de rejeição, porque está trabalhando para o império que está tomando-nos a ideia de um reino. Então Mateus era um dos que tinha tudo para dar errado. Aí você vai perceber no Novo Testamento, Mateus, em um dia, o que seria para ele de repente um dia comum, na sua barraquinha, coletando impostos, e geralmente os coletores de impostos precisavam de um soldado romano do seu lado, armado, e a arma da época era a espada, porque no período interbíblico muitas revoltas, muitas insatisfações por parte dos judeus e a não aceitação do Império Romano, isso fazia com que essas revoltas afetassem as alfândegas. Por isso, a necessidade de um soldado romano. Geralmente as alfândegas, onde havia um publicano, havia um soldado romano para impor ordem. Muito bem, a identidade dos publicanos não era revelada, muito menos seu endereço, porque geralmente eles estavam em evidência e corriam sérios riscos de serem vítimas de um atentado de homicídio. Um dia comum, gente. Vamos ver se vai valer um glória a Deus a introdução. Mateus está na sua barraquinha, coletando impostos. De repente uma caravana pequena vem se aproximando. Na frente dela um rabi com sotaque do interior de Nazaré, conhecido como Jesus. Vai se aproximando, para na fila, a fila vai diminuindo e chega a vez dele. Na mente de Mateus, certamente, mas alguém que veio para acertar as suas contas com o império. De repente um convite inusitado: Levi, segue-me. Eu não sei qual é o tempero que havia na palavra deste mestre, que à medida que elas foram se articulando e entrando no imaginário de Levi, ele percebeu que tinha alguma coisa diferente naquela chamada. Eu posso dizer uma coisa aqui, sem forçar a barra: quando Jesus está diante de alguém e o chama, essa chamada é irresistível. Ele chama Levi, Levi o segue, e este é Mateus. Aqui começa a jornada de Mateus. Mateus é um dos que irá se esforçar para registrar o ministério e as obras de Jesus, para a gente caminhar e não ir até meia-noite, que me deram aqui até meia-noite, para a gente já caminhar para o meio da mensagem para o final, Wallace. Mateus vai registrar, e existe no Evangelho escrito por Mateus, 2 capítulos que são conhecidos como os capítulos do sermão profético. Preste atenção e eu te afirmo que vai valer a pena. Daqui a pouco a gente vai ver o resultado disso. Os 2 capítulos conhecidos como capítulos proféticos do sermão profético no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 24 e o capítulo 25. O texto que nós lemos, gente, preste atenção, está no capítulo de número 25, que vem na sequência do capítulo 24. E ele vem numa sequência de orientações escatológicas, termo simples de entender, expressão que é utilizada para se referir de coisas que irão acontecer. Esses capítulos estão ligados, e esse texto que nós lemos está ligado a esse contexto. Não dorme não. O capítulo 24 começa com Jesus saindo do templo, e aqui a gente já começa a aquecer um pouquinho. Quando Jesus sai do templo, os discípulos mostram toda a beleza do templo e dizem para Jesus: olha que coisa linda. E Jesus, com muita simplicidade, diz: vocês estão vendo isso? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Dali eles saem e vão para o Monte das Oliveiras. E quando chegam no Monte das Oliveiras, versículo de número 3 do capítulo 24, os discípulos vão fazer 3 perguntas. Quantas perguntas, gente? Isso, só para ver se você está comigo. 3 perguntas.
Quando isso vai acontecer? Quais são os sinais da tua vinda e quais são os sinais do fim? Capítulo 24, capítulo 25, eles vão vir, os versículos que se seguem, como uma resposta para essas três perguntas. Jesus explica quando iria acontecer a destruição, os sinais do fim, e aí ele cita os sinais da sua vinda. Perfeito. Até aqui tranquilo, gente? Vamos lá. Quando ele vai citar os sinais da sua vinda, ele vai apresentar parábolas. Mateus aqui vai registrar parábolas. 3 parábolas estão registradas nesses 2 capítulos. A primeira está no final do capítulo de número 24, a parábola dos 2 servos. Termina o capítulo de número 24, entra o capítulo de número 25, e eu sei que essa igreja gosta de Bíblia. Entra no capítulo de número 25. O capítulo de número 25, primeiro versículo, começa apresentando a parábola das 10 virgens. Todo mundo tranquilo até aqui? Perfeito. Parábola das 10 virgens. O texto dá continuidade até o versículo de número 13, encerra o versículo de número 13 com uma admoestação para que aqueles que estavam ouvindo vigiassem, porque não sabiam a hora em que o noivo haveria de vir. Perfeito. Entra então o versículo de número 14. Isso será também como um senhor que chamou os seus servos. Se eu fosse você, eu redobrava a atenção agora. Isso será também como o senhor que chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A expressão servo aqui, quando você olha no original, no grego, você vai perceber que servo aqui é doulos. Doulos é a expressão que é utilizada para se referir a um escravo. Doulos é uma expressão que se refere a um escravo. Quando você dá uma bisbilhotada nas páginas do Antigo Testamento, você vai perceber que existia na lei, não perde isso aqui não, existia na lei algumas regras para os escravos. Capítulo 21 do Êxodo. Se eu fosse você, prestava muita atenção agora. Capítulo 21 do Êxodo. Todo escravo, sendo hebreu, quando comprado, diz o capítulo 21, versículo de número 2, deveria trabalhar 6 anos. No 7º ano, ele poderia sair da casa em que ele estava servindo, porque estava livre. Versículo de número 5 do capítulo 21 do livro do Êxodo. Entretanto, se esse escravo se apegasse ao seu senhor e por escolha própria decidisse permanecer ali, ele declarava ao seu senhor: eu amo a minha casa, eu amo o Senhor, quero permanecer. Versículo de número 6 do capítulo 21 do Êxodo. O seu senhor pegava esse escravo, levava nos magistrados, furava a orelha, e esse escravo ficava com a orelha marcada, como alguém identificado por escolher permanecer na casa do seu senhor, mesmo estando livre. Perfeito. Quando eu olho para esse cenário, eu percebo que isso é muito semelhante à igreja. Por quê, pregador? Porque a igreja, nós, vamos falar de nós que estamos aqui, éramos exatamente a figura de um escravo. Estávamos presos nas garras do pecado. Só que veio um Senhor e nos comprou na cruz do Calvário. Sabe o que aconteceu no ato da compra? Ele simplesmente declarou: vocês estão livres. Só que essa igreja que foi comprada e agora está livre, parece que recebeu uma marca. E eu vejo essa igreja declarando aquilo que Pedro declarou no capítulo 6 de João, versículo 68. Posso ir para onde bem quero, mas para onde iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. Você está livre. Mas você não percebeu que mesmo estando livre, o prazer que você tem de estar aqui na casa do Senhor é incomparável? Eu vim pregar para uma igreja que tem prazer de estar neste lugar, servindo ao Senhor, mesmo sabendo que está livre para fazer o que bem quer, mas usa dessa liberdade para servir aquele que deu a vida por nós na cruz do Calvário. Vamos chegar lá. Bem, esse Senhor chama os seus servos e dá talentos para esses servos. Quando você lê a expressão talentos aqui, você precisa entender que talento que o texto se refere nada tem a ver com talento da forma que é interpretada hoje. Hoje nós interpretamos a expressão talento como dom, uma aptidão especial. Não é disso que o texto se refere. O texto se refere a uma peça de prata ou de ouro da época, que era a figura de um dinheiro, algo de valor. A parábola começa da seguinte forma, preste muita atenção. Um senhor vai para longe, chama 3 servos
Pega 5 talentos, dá para um. Chama outro servo. 2 talentos. Chama o terceiro servo. 1 talento. 5, 2, 1. O texto declara, no versículo de número 15, que deu os talentos para cada um, de acordo com a sua capacidade. A expressão capacidade aqui, ela vai aparecer como dunamis. Para você entender a expressão dunamis, você precisa do contexto, porque dunamis aparece em muitos outros textos do Novo Testamento, como a expressão poder. Você vai ver em Lucas 24, 49, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Só que aqui, a expressão dunamis, ela aparece como uma capacidade no sentido de habilidade desenvolvida. Aqui a gente já começa a desmembrar a parábola e entender algumas coisas que o Senhor quer transmitir para nós aqui nessa noite. Que eles estão recebendo algo precioso, embora não seja talento no sentido de dom, é algo precioso que eles estão recebendo. E aquilo que eles estão recebendo é precioso, está sendo dado em quantidades diferentes, porque há habilidades diferentes. Para ficar mais claro ainda, o texto está dizendo para a gente que de acordo com a habilidade eu tenho a capacidade de receber um pouquinho mais. Já para fazer uma aplicação ou contextualização, se você preferir, muitos de nós reclamamos que recebemos pouco do Senhor, mas buscamos nos desenvolver pouco. Isso que é o problema, querer muito e fazer pouco. Só que nós precisamos, principalmente nós jovens, porque eu sou jovem, nós precisamos despertar para essa realidade, que Deus tem muito para nos dar, mas não virá muito enquanto não nos desenvolvermos para recebermos aquilo que Ele tem para nos dar. Eu estou pregando para pessoas aqui que tem muito de Deus para receber, não receberam ainda porque estão se limitando. Existe uma palavra que se encaixa no nosso século, que é a procrastinação. Pessoas que aqui estão têm a capacidade, ou melhor, têm força para estudar, para fazer um curso, para fazer alguma coisa para crescer na vida. Só que parece que ainda não é o tempo, na percepção de alguns. E eu vim como um profeta de forma simples dizer que o tempo não será amanhã, o tempo é agora. Existem coisas para vir sobre a sua vida, mas você precisa entender que precisa dobrar essa manguinha aí, se levantar e fazer algo. Eu quero ser pregador, compra bíblias de estudos, livros e deixa na prateleira, empoeiradas. Elas não vão surtir nenhum efeito se você não abrir e se esforçar para absorver o conhecimento que elas têm. Eu quero cantar, quero alcançar notas altas, mas não quer se qualificar, gente. Nós queremos ser muito, mas na verdade não queremos fazer muito. E eu vim, me perdoe, como um profeta para despertar algumas pessoas que estão às portas de viver coisas grandes da parte de Deus. Mas para isso nós precisamos entender que Deus requer de nós um posicionamento diferente. Se você imaginasse o que os céus têm para você, não amanhã, nessa noite, eu particularmente, se estivesse no seu lugar, pelo menos uma das mãos eu levantaria, porque eu estou profetizando algo sério de Deus para a sua vida, que aquilo que o olho não viu é o que Deus tem separado para você. Eles estão recebendo de acordo com a capacidade deles. Está no texto, não é coisa da mente do pregador. O versículo 15 deixa isso muito claro. E eu estou reverberando aqui, que se você não buscar desenvolver-se um pouquinho mais nas áreas que o Senhor te chamou, você vai continuar vivendo às margens daquilo que Deus tem para a sua vida. Vai ver muita gente do seu lado avançando, crescendo, se capacitando, alcançando, vivendo sonhos, e você vai continuar com tudo isso no campo do imaginário. Deus não te chamou para você viver de ilusão, Deus te chamou para você viver grandes coisas. É tempo de tirar daqui e botar aqui. Nós precisamos trazer para a nossa realidade prática aquilo que está na nossa mente, no nosso imaginário. Gente, 5, 2, 1. E sabe o que é que vai acontecer? Depois que esse Senhor confia os bens a eles, ele vai para longe. Se eu fosse dar tema para essa mensagem, sabe qual seria o tema? O dia do acerto de contas. Ele vai chegar. E a grande questão é, o que eu estou fazendo, se eu sou um desses personagens aqui? Só pega para você se servir. Se eu sou um desses personagens, eu deveria pensar o seguinte: o que eu estou fazendo com aquilo que me foi confiado? Se eu tenho em mente que ele voltará para o acerto de contas.
que recebeu 5, granjeou outros 5. O que recebeu 2, granjeou outros 2. O que recebeu 1, cavou um buraco, enterrou. Não precisa fazer exegese profunda para perceber o que o texto está transmitindo aqui. Um recebeu 5, um recebeu 2 e o outro recebeu 1. Pergunta e você responde, simples. Alguém ficou sem receber? Alguém ficou sem receber? E qual é o problema? É olhar para a quantidade, pensando que Deus está preocupado com quantidade. Tem muita gente que tem, mas não faz porque acha que aquilo que tem não é o suficiente para fazer. E aí, ao invés de colocar em prática a obra linda, o sonho lindo, o projeto lindo que Deus ortogou, sabe o que faz? Cava um buraco e enterra. Só que hoje é uma noite de desenterrar tudo aquilo que você estava escondido, porque ficou muito tempo no anonimato, ficou muito tempo escondendo aquilo que Deus confiou para a sua vida. Hoje é uma noite de abrir sepulturas. O camarada cavou uma cova, escondeu aquilo que o Senhor, sabe o que eu vejo aqui? O Espírito Santo sopra no meu ouvido. Pastor Johnny, diga para a minha igreja que o tempo de esconder aquilo que foi confiado a eles é tempo de tirar da cova e colocar em evidência. Pode ser pouco aos seus olhos, mas diante de Deus é o suficiente. Gente, eu não sou capaz. Uma vírgula, se não fosse capaz, não receberia. Pare com essa síndrome de pequenez, se posso usar essa expressão, para não falar o tal do mimimi. Vê muita gente sendo usado. Se eu pudesse, você pode. A questão é que você está escondendo, enterrando aquilo que Deus colocou na sua vida. Você precisa entender que tudo que Deus quer fazer é te usar, e para isso Ele quer que você se posicione e pare de esconder aquilo que Ele não irá colocar, mas já colocou na sua vida. O problema é que nós estamos presos à quantidade. E sabe por que nós nos prendemos à quantidade? Porque pensa-se que a recompensa final é aquilo que se tem em mãos, o que não é. A recompensa não é aquilo que se tem, é aquilo que se irá receber. Quem recebe os talentos e pensa que está com a recompensa na mão, está com a percepção errada, porque talento não é recompensa final. Se eu fosse você, cavou e enterrou. Se eu fosse fazer uma aplicaçãozinha simples aqui com uma interrogação no final, reflete aí. Deus colocou coisas na sua vida, isso é fato. Faça uma retrospectiva. O que você tem feito com aquilo que Deus colocou na sua vida? Você percebeu quanta gente na sua casa, na sua vizinhança poderia ter ouvido um simples Jesus te ama? Você não está sozinho, tem alguém que te ama e deu a vida na cruz do Calvário por você. A minha oratória não é boa, é melhor não falar. A minha voz não é tão boa, é melhor não cantar. Você passou muito tempo escondendo aquilo que Deus colocou na sua vida. E sabe o que aconteceu? Escondeu tanto que até saiu da frente dele, se afastou. Eu senti um arrepio aqui. Jesus está falando com algumas pessoas que é tempo de voltar e tirar da cova aquilo que estava escondido por muito tempo. Por quê? Porque o dia do acerto de contas está chegando. Ele não está voltando, ele voltará. Aquele que escondeu porque achou que aquilo que tinha era insuficiente. Você sabe que muitas famílias estão perecendo porque pessoas até têm os recursos na mão, mas pensam que o recurso que têm é insuficiente. Você sabe que igrejas estão naufragando porque membros têm o recurso na mão, mas acham que o recurso que têm é insuficiente. Preferem se esconder, preferem entulhar e se esquecem. Se só isso ficar gravado na sua mente, está de bom tamanho. Se esquecem do quê? Do dia do acerto de contas. Sabe o que acontece? Ele volta. Aqui a gente já caminha para o final. Ele chama o primeiro que tinha recebido 5, e aquele que recebeu 5 se apresenta diante do seu Senhor e diz: Senhor, tu me deste 5, granjeei outros 5. Pega essa parte aqui agora, ó. Servo fiel,
Vinde e entrai. Para onde? Essa é a recompensa final. Não se iluda com o talento que você tem. A recompensa final: vinde e entrai para a alegria do seu Senhor. A recompensa final não é a quantidade de talento, e sim aquilo que o talento irá Sabia que tem gente que tem muito talento, mas não irá desfrutar da alegria do Senhor? Porque o que está em foco aqui não é a quantidade de talento, e sim aquilo que eu faço com o talento que está nas minhas mãos. O que muitas pessoas vivem se iludindo é que pensar que ter muitos talentos irá fazer com que haja a recepção da recompensa final. Qual é a recompensa final? Vinde e entrai. Para onde? Para a alegria do seu Senhor. Eu estou pregando para algumas pessoas que irão desfrutar da alegria do Senhor. O segundo vem, e eu já vou falar um negócio aqui, que se você não der glória a Deus, o copo vai adorar. O segundo vem, ele vem. O que você fez com aquilo que você recebeu? Granjei outros 2. Vinde e entrai. Para onde? Para a alegria do seu Senhor. Percebeu que o primeiro tinha 5, o segundo tinha 2, e mesmo com essa diferença de talento, os 2 estão recebendo a mesma coisa? Porque o segredo não está na quantidade de talentos que eu tenho nas mãos, e sim aquilo que eu faço com o que tenho nas mãos. Talvez não tenha servido para dar glória, eu vou melhorar isso aqui. Aquilo que eu tenho nas mãos, que foi enviado por Deus, o que eu faço com isso pode me proporcionar acessibilidade em lugares que antes eu não conseguiria entrar. Eu acho que você perdeu a oportunidade de pelo menos levantar o dedinho indicador para os céus. Tem coisas que Deus enviou para a sua vida, e a forma em que você usa aquilo que Deus entregou nas suas mãos irá te proporcionar entrada em lugares que antes você não conseguiria entrar. Eu estou declarando aqui que Deus te deu acessibilidade com aquilo que Ele colocou na sua vida, e com isso que Deus te deu, se prepare, levante uma das mãos, porque eu vou profetizar. Eu estou pregando para pessoas que olharam para elas e determinaram a história futurística por aquilo que elas estavam vivendo, não perceberam que o que Deus colocou nela é autossuficiente para proporcionar acessibilidade em lugares inalcançáveis. Deus vai te fazer chegar em lugares que antes você não seria capaz de chegar. Oh, glória a Deus. Parece que eu estou ouvindo alguém falando em línguas estranhas no meio da congregação. Sabe aquilo que faltava para você chegar em lugares que você não pensava que ia chegar? Deus está colocando na sua vida aquilo que vai servir de passaporte para você chegar em lugares inacessíveis. Alguém olhou para você e disse: não vai chegar, não vai alcançar, não vai vencer. E Deus está dizendo: o que eu coloquei será a ferramenta necessária para chegar. Você não vai morrer aonde você está, não, gente. O diabo estava colocando na sua mente que você ia ficar para trás porque os seus recursos eram poucos. O diabo estava fazendo você ficar depressivo dentro do quarto, trancada, sem o desejo de sair, porque estava vendo muita gente avançando e você ficando para trás. Só que esse culto vai ser um culto cirúrgico para quebrar essa artimanha do diabo. Você não vai morrer trancado dentro de um quarto. Deus nessa noite está arrancando pessoas da depressão. Sabe por quê? Porque aquilo que você precisa para romper, para vencer, já está na sua vida. Eu sinto a presença dele aqui no nosso meio. Se você tivesse noção do que Deus colocou na sua vida, se fosse incapaz, Deus não colocaria, mas Deus confiou coisas a você. A questão é que você precisava de libertação aqui, porque quando a sua mente está presa, o seu corpo fica preso. Sabe por que você não estava avançando, desistiu da faculdade, da porta de emprego, do curso, da pós-graduação? Porque a sua mente ficou cauterizada, a sua mente ficou presa. E aí você olhou para os recursos e disse: não vou conseguir. E não percebeu, frase do Cortella, que poderia fazer o melhor nas condições que tinha, porque condições viriam, condições melhores para você fazer melhor ainda. Sabe o que esse rapaz aqui tinha que entender? É um agora, mas mesmo sendo pouco, é algo que pode viabilizar o meu acesso na alegria do meu Senhor.
Mesmo tendo menos que os outros, isso não me faz menos importante. Menos tendo quantidade de talento diferente, isso não me restringe a entrar onde os outros entraram. Então não julgue a sua história por aquilo que você tem nas mãos. Porque eu conheço um Deus que é especialista de pegar pouco. O que você tem aí, moça? Segundo Reis, capítulo de número 4, tem nada. Era tão pouco ou pouquíssimo, que aos olhos dela era como nada. Senão uma botija de azeite é muito, ou melhor, é pouquíssimo. Pouco para você. Existe um Deus que trabalha com pouco. Pega vasos emprestados, vasos vazios. Estão os discípulos no meio do deserto, numa região desértica. Mais de 15 mil pessoas perto de Jesus, está ficando tarde. João capítulo de número 6, eles não têm com o que alimentar. Jesus diz para ele, dai voz de comer. Vocês vão ter alguma coisa assim? Tem não, Senhor, tem nada, tem um menino aqui. Não é suficiente. O que é isso para tantas pessoas? Quantos? 5 pães e 2 peixes, traz para cá. Sabe qual é o nosso problema? Limitar-nos com aquilo que está diante dos nossos olhos. Isso não é andar por fé. Andar por fé é entender que mesmo que os recursos que estão nas minhas mãos sejam limitados, o Deus que eu sirvo é ilimitado. E Ele tem poder para fazer infinitamente mais, abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós... Eu estou profetizando a Bíblia sobre a sua vida. Deus é poderoso para pegar essa situação complexa, caótica, e dela fazer grandes coisas. Gente, o Senhor volta. E aí que é a questão. O que vai acontecer quando Ele voltar? Simples, acerto de contas. O primeiro que recebeu 5 consegue entrar e desfrutar da alegria do Senhor. Você sabe o que é isso? Desfrutar da alegria do Senhor? E se você perceber o contexto da parábola, não é questão de meritocracia, nada disso, tá? Não, nada de isolar aqui. Vamos dentro do contexto. O que está sendo feito com aquilo que foi recebido está dando acesso. O primeiro soube utilizar, teve acesso. O segundo soube utilizar, teve acesso. O terceiro escondeu. Você poderia ter pelo menos dado para os banqueiros para render alguns juros. Sabe o que vai sobrar para você? Tirai. A história desse último servo se resume exatamente assim: tirai e lançai. 2 palavras que vão aparecer: tirai e lançai. Os 2 primeiros: vinde, entrai. O último: lançai. Tirai e lançai. Aonde? Num lugar escuro, num lugar de sofrimento. Por quê? Porque se acovardou, porque perdeu muito tempo, porque não teve coragem de fazer aquilo que deveria ser feito. A conversa de Deus é com você, eu acho que está sendo muito claro. O Senhor quer de nós simplesmente isso, um posicionamento, porque o acerto de contas está chegando, Ele voltará. E eu quero, já caminhando para o final, debaixo da direção de Deus, falar com você tete a tete, que ficou por muito tempo escondendo a chamada, a obra, o sonho, o projeto. Sabe por quê, Cíntia? Porque disseram, não é o suficiente. Para ter só isso é melhor não fazer nada. Você ficou muito tempo chorando sozinha, se diminuindo, se desvalorizando. Parece até Agar no deserto. Acabou a água, vai morrer nada. Deus nessa noite está trazendo à tona as promessas. As promessas ainda estão de pé. Gente, eu falo isso sentindo um ardor no meu coração. Os sonhos ainda, eu estou vendo uma mão levantada lá atrás. Não
deixe o diabo colocar na sua mente que está tudo perdido. Você pode ter tido muitas perdas, nesse período teve. Mas olha onde você está neste momento. Olha o que você está ouvindo neste momento. Você acha que não tem esperança? Quantas pessoas, não se valendo na desgraça alheia, mas quantas pessoas você conhece estão mais para lá do que para cá, pior do que você, e olha você aqui, ouvindo uma palavra simples, de esperança, que ainda tem jeito, mesmo que os recursos sejam poucos. O Senhor está pegando pessoas pelas mãos nessa noite. É tempo de voltar a guerrear, é tempo de voltar a orar, é tempo de voltar a ler a Bíblia como antigamente. Lembra quando você entrava numa reunião semelhante a essa? Não precisava nem ter muita coisa, você já estava: Jesus, eu estou sentindo a tua presença aqui. Que negócio é esse que está pegando aqui? Se coloque de pé. Eu quero fazer um convite muito especial. Você não pode sair daqui da mesma maneira. Você não pode sair daqui da mesma maneira. Eu quero convidar aqui na frente você que estava afastado dos caminhos do Senhor e percebeu que precisa voltar. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar com você. E quero orar com você também, que tinha desistido dos sonhos, do projeto, da chamada, porque olhou para os recursos e disse: não é o suficiente. Sai do seu lugar, hoje é uma noite de desafio. Vem aqui na frente, vamos orar. Pense duas vezes não. Vem para casa que Jesus te chama. Hoje é uma noite de desenterrar as promessas, os sonhos. Onde está o primeiro corajoso ou a primeira corajosa? Vem aqui no altar. O altar não vai tirar nada de você, o altar vai devolver aquilo que foi tirado. Isso. Não, o seu glória a Deus está tímido demais ou não teve glória a Deus? Irmão, só se você acreditar. Você acha que só vai acontecer se você acreditar? Fica bobo assim não, tá? Tem milagre acontecendo aqui no altar, gente. Bora para casa que Jesus te chama. Você ficou escondido muito tempo. Por muito tempo você enterrou essa chamada, esse projeto de Deus na sua vida. E hoje Ele te chama aqui, ó, no altar. Olha o que Jesus está fazendo aqui. O dia do acerto de contas chegará. Sinta o Espírito Santo de Deus falando ao seu coração. Você não vai morrer trancado dentro de um quarto. Só para demonstrar o seu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar. A promessa está de pé. Por isso resistindo estou. Mas quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. E te adorar eu quis sustentar. Você acredita nisso? Então adore a Ele nessa noite. Não vou perder. Solte aquele glória a Deus que estava entalado por muito tempo. Bote essa adoração para fora e diga: Senhor, conte comigo. É mais que estratégia. Os jovens da igreja, vem aqui na frente, os jovens da igreja. Os jovens da top, vem aqui na frente, isso. Isso. Mãozinha assim, como quem vai receber, todos vocês, olhinho fechado. Isso. O Senhor está cuidando de mim.
Eu acredito num tempo de uma manifestação tão sobrenatural da parte de Deus. Eu não preciso transformar pedras em pães. Sinta Deus arrancando que no deserto tu as promessas dessa sepultura. Cuidando de mim. Se eu estivesse no seu lugar, eu derramaria lágrimas no altar. Estende as suas mãos para o altar, igreja. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Glória. No deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. Mas quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Declare isso. Adorar eu quis. Você tem uma adoração aí para liberar para Ele? O dia do acerto de contas está chegando. Deus te chamou para ser um vencedor, uma vencedora. Então, em nome de Jesus, não se prenda a essas cadeias. Eu posso não ver o amanhã, e esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Vamos orar isso nessa mesma pegada, nessa mesma unção. Você que ficou no seu lugar, ore comigo. Você que está aqui diante do altar, diga: Senhor, eu não quero viver em uma superficialidade. Eu quero mergulhar, Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero a Tua presença, eu quero o Teu poder, eu quero ser usado por Ti. Eu não aceito ficar, Senhor, às margens de uma intimidade com o Senhor. Leva-me às águas mais profundas. Senhor, estão aqui diante do Teu altar estes jovens, ó Deus, que ouviram a Tua palavra, Senhor. Eu quero profetizar que no nome de Jesus, independente dos recursos, independente das condições, os Teus filhos se esforçarão para fazer o melhor. Estarão posicionados e preparados para o dia do acerto de conta. Que toda frieza, Senhor, que todo desejo de ficar isolado, trancado, todo desejo de retroceder, de voltar atrás, será substituído pelo desejo de avançar, o desejo de romper as barreiras, o desejo de mergulhar no oceano do Espírito. Deus, nós ministramos um avivamento, Pai, sobre a Tua casa, sobre os Teus jovens, jovens que irão influenciar, jovens que irão marcar essa geração. Há quem diga por aí que a nossa geração está perdida uma vírgula, porque existem jovens que se dispõem a Te adorar em espírito e em verdade, e eu creio que estão aqui diante do Teu altar, uma geração que não se contaminará, uma geração que irá levantar a bandeira do Teu Evangelho. Sustenta com as Tuas mãos, ó Deus, arranca tudo aquilo que não provém de Ti, faça nova todas as coisas.